Olá, olá, meus queridos amigos, começando mais um Torcida Cast para você. Você já sabe, nosso encontro semanal aqui com convidados especiais para falar de futebol. Dirigentes, jogadores, ex-jogadores, tudo daqueles que passam pelo mundo do futebol, passam pelo Torcida Cast. E hoje, convidado para lá de especial. Se você tem alguma mágoa do Náutico em 2023, 2024, o sucesso do Náutico de 2025 passa por esse homem. Eduardo Granja, é um prazer recebê-lo aqui. Tudo bem, Eduardo? Tudo bom, Júnior. Prazer estar aqui com você, com toda a equipe aí do Torcida Cast. Saudar a quem está nos assistindo, principalmente a nossa torcida do Náutico. Muita coisa para fazer, né, Eduardo? Você assumiu em 2024, mas 2025 já começou para vocês, né? 2025, na realidade, a gente não tinha terminado ainda a nossa participação no Campeonato Brasileiro 2024 e a gente já vinha internamente costurando muita coisa pensando em 25. Vamos falar muito sobre quais as perspectivas do Náutico, a nova formação estrutural, como é que vai funcionar a hierarquia do Náutico para 2025, mas eu queria começar, Eduardo, lá atrás, né? Assim, eu conheci você, o homem político, o homem gestor, e de repente você está no futebol. Como é que foi essa tua entrada no futebol lá atrás? Você sempre acompanhou o futebol, sempre esteve nos aflitos, você já trabalhou como diretor em algum momento, você já teve vontade de participar de algumas funções, o que é que você já fez num clube de futebol, Eduardo? Júnior, eu de Náutico, né, assim, eu tenho, em funções de gestão, já tenho pelo menos 15 anos, né, de convivência mais orgânica no clube, né, posso dizer até mais, né, porque, assim, eu tive inicialmente, como todo garoto, né, o sonho de ser jogador e quando você é torcedor de um clube, você quer ser jogador do seu time, né. E foi, jogou futebol, não? Eu ainda bato minhas peladinhas, né? Hoje é mais devagar, né? Você bate a pelada, já tem uma lesão ali, eu taco lá, né? Agora mesmo tô recuperando um ligamento do tornozelo, tô meio no molho, mas assim, gosto bastante e cheguei, né, a treinar um período na categoria de base do Náutico. Ah, foi? Né? Na época não era sub-20, era júnior, né? Sim, júnior. Categoria de júnior. Meu pai não dava muito incentivo para eu jogar bola no final de semana e tal, mas queria sempre que eu concluísse estudo, priorizasse isso, né? Sim. E eu, quando me formei, quando fiz o meu vestibular, eu botei propositalmente para a segunda entrada. Tinha isso naquela época, sim, né? Aí, esses 6 meses, eu mirava em quê? Eu quero fazer um período no clube, vai ver que dá certo, tal, aquela coisa toda, né? E foi o que aconteceu, né? Meu pai era um comerciante, tinha uma eletrônica, e um dos clientes dele era Antônio La Sálvia. Sim. Irmão do nosso saudoso Bita, sim, né? E ele levou, certa feita, Antônio La Sálvia para ir ver um jogo meu lá num campeonato de várzea no Cordeiro. Sim. Né? E Antônio La Sálvia acabou o jogo, me deu um cartãozinho, né, com uma recomendação para o filho dele, que era o treinador da base do Náutico, Fernando La Sálvia. Né? E eu fui, né, no outro dia, tal, animado para ir pro treino e tal. Rapaz, é coisa que acontece na vida da gente. Eu levei uma topada, Júnior. Sério mesmo, andando de chinelo na rua, o dedo ficou deste tamanho, né? Passei uns 15 dias, ou um pouquinho mais, para recuperar e depois fui, né? Sim. E quando fui, Fernando me recebeu lá, eu fiz um período de teste de uns 15 dias, depois ele pediu para eu ficar, eu fiquei lá um tempo, mas quando chegou a época de entrar na faculdade, né, eu acabei botando o pezinho no chão e priorizando meu curso de Educação Física, né, e fui fazer Educação Física não pensando em ser professor de escola, mas meu pensamento inicial era ser treinador de futebol e ainda com a cabeça jovem, treinador de futebol do Náutico. Você queria ficar dentro do mundo do futebol. Do mundo do futebol, tá, né? Sempre foi minha grande paixão na vida, né? Mas os caminhos do curso me ofereceram um leque, né, de intervenção profissional amplíssimo, né? Eu fui aluno da Universidade de Pernambuco, da ESEF, é um corpo docente extremamente qualificado, na época era tida como o terceiro melhor curso de educação física do país, e eu me apaixonei pelo lado mais social do esporte, vamos dizer assim, né? Sim. O lado do esporte para a inclusão social, um trabalho focado com jovens, né, com pessoas com deficiência, e no final do curso, já estagiando, um dos meus estágios era na Prefeitura do Recife, em 2000, que era um programa chamado Exercício e Saúde. Sim. Né? Então o prefeito era?
Na época o prefeito ainda era Roberto Magalhães, né? Eu era estagiário lá na Praça Jardim de São Paulo, era um núcleo de pessoas idosas que praticavam ginástica, caminhada, e a gente fazia o trabalho de orientação da atividade física, né? Eu lembro que eu acordava ainda, saía de casa no escuro ainda para me encontrar com essa turminha lá, né? E assim, quando vira para a gestão de João Paulo, né? Havia um olhar de ampliar as políticas de esporte, né? Eu me integrei muito naquele momento. Era um momento onde eu estava também me formando, né? Teria que sair do estágio para já atuar como profissional, e fui absolvido na recém-criada diretoria de esporte, né? E nessa diretoria, com pouco mais de 6 meses, eu fui nomeado diretor de projetos de esporte, né, num departamento. E aí o trabalho na prefeitura foi crescendo, né, até eu me tornar secretário de esporte da prefeitura. Sim. E também diretor-presidente do Geraldão. Sim. Né? Então, eu fui uma pessoa que tive durante 14 anos, né, esse trabalho na prefeitura, gradando de um cargo para o outro. Posso dizer que fui um secretário que não tinha um padrinho político, não tinha uma indicação e tal, mas o trabalho que a gente foi desenvolvendo ali, as competências que a gente foi adquirindo na relação com as comunidades da cidade e com o meio esportivo, né, foi nos credenciando a ganhar alguns espaços e exercer talvez um dos cargos mais importantes para um trabalhador da minha área, né, no campo de trabalho da educação física, né. Poucos são os que conseguem chegar a secretário de esporte em uma capital importante como Recife. Sim. Então, tive esse privilégio, passei 14 anos no serviço público, e quando terminou isso, eu fui tanto continuar meus estudos quanto abrir uma empresa, né, de promoção de eventos esportivos. Sim. E trabalho com isso até hoje. Né? Então, hoje você tem uma empresa de promoção de esportivos, de eventos esportivos, e aí surgiu a oportunidade do Náutico. E como é que surgiu essa oportunidade do Náutico para você? Veja, a relação com o Náutico em 2012, mais ou menos, né, iniciou com o resgate de um projeto que era a Corrida da Fogueira. Tá. Né? No ano de 2012 ainda estava na prefeitura, eu fui um patrocinador da volta dessa corrida, e no ano seguinte o presidente, que era Paulo Vanderlei, me chamou, já sabendo que eu tinha aberto uma empresa. Não, eu quero continuar a fazer a corrida, mas quero fazer com você. Tá. E a gente tocou lá a Corrida da Fogueira. Antes disso, como eu estava na prefeitura na área de esporte, Júnior, eu fui uma peça que sempre foi deslocado pelos secretários para fazer as parcerias com os clubes. E na hora de quem ia tratar com o Náutico, era eu que tratava. Sim. Então tratei com vários ex-presidentes, com o saudoso Ricardo Valois, tratei com Maurício Cardoso, na época era Eduardo Moraes, era seu vice, era quem tinha uma relação mais próxima com a gente, com o Berilo, com o Paulo Vanderlei, né? Então, muitas dos patrocínios, dos apoios, das parcerias da prefeitura com o Náutico, eu estava ali à frente. E foi assim que minha vida orgânica no Náutico começou. Juntou com essa questão da Corrida da Fogueira, e a gente foi tendo uma participação cada vez mais próximo do dia a dia do clube. Isso é interessante passar para quem está assistindo, porque de repente você vê Eduardo Granja dentro do Náutico, aí alguém pode achar que é uma aventura. E, na verdade, por tudo que você está falando, fica claro que você já teve uma passagem em vários segmentos do Náutico, lidando com várias pessoas do Náutico, vários alvirrubros ilustres que já comandaram o clube, e toda a sua experiência por isso, né, Eduardo? E assim, Júnior, em 2013, né, o prefeito já era Geraldo Júlio, era aquele ano da Copa das Confederações, né? Era um ano importante para que o Náutico, nosso CT, pudesse ser um COT, que era o Centro Oficial de Treinamento da FIFA, para o período da Copa. Para ficar disponível para alguma seleção treinar. Isso. E eu fiz esse link, né, com o prefeito Geraldo Júlio, a gente levou ele, fez um almoço no CT, apresentou o CT a ele, né? E vários investimentos ali, como pavimentação de via, iluminação de via, né, parte de paisagismo, vestiário e tal, foram feitos na época com essa parceria que a gente pôde costurar lá com a prefeitura, né. Em 2013, no final do ano, o Náutico estava na Série A, né, o presidente me chamou para assumir o marketing do clube, então eu fui vice-presidente de marketing e comunicação no ano de 2013, foi a época que o Kleber Medeiros, amigo comum nosso, foi para a FIFA. Sim. E ficou esse... você ficou na vaga que era do Kleber. Assumi lá, né, o cargo. Terminamos aquele ano entregando, inclusive, a obra do Hotel Concentração. Né? Na plaquinha lá tem o nosso nome lá como uma das pessoas que trabalhou no projeto, junto aí a João Guerra,
os presidentes, o né? O Kleber também, né? Que começou antes disso. Isso. Aí, assim, terminou a gestão de Paulo, eu fui para o conselho, fiquei como conselheiro até 2017. Aí dei uma mergulhada, me afastei, né? Eu avaliava aquele tempo que de 2014 para frente foi aberto um ciclo muito ruim para o Náutico de disputa política, né? Que se sobrepunha aos interesses do clube. E esse ambiente, se eu ficasse, eu ia tomar partido de alguém, ia começar também a ser visto como uma pessoa do grupo A, B ou C. E eu sentindo que aquilo prejudicava o Náutico, eu resolvi me afastar, né? Voltei, sempre fui votar nas eleições do Náutico, né? Mas voltei a ter alguma conversa mais efetivamente na eleição de 2023, né? Eu tinha a noção de que precisava mudar a gestão. Na época, o candidato que a gente apoiava era Luiz Xavier, que por conta daquele processo acabou não sendo candidato, foi substituído por Bruno Becker, que eu conheci há 8 dias da eleição. Né? Então você não teve nenhum trabalho político para que o Bruno Becker fosse eleito? Você apoiava a Luiz Xavier, na verdade? Votei, obviamente, com alguns amigos mais próximos que são sócios, a gente pediu o voto também, mas não tinha eu não esperava ser diretor. Não tinha nenhum cargo prometido, por exemplo? Nada disso. Uma das coisas que eu coloquei para o Bruno nessa conversa, né, que o Náutico precisava passar a acessar recursos de lei de incentivo e o recurso público possível para o esporte, né? Então... Era uma sugestão que você sempre dava para ele, era recorrente. Eu dou essa sugestão no Náutico desde 2006. Sei. Porque eu fui do primeiro GT em Brasília para estruturação da lei de incentivo ao esporte. Né? Participei do GT na conferência, né? Participei dos debates de formação. Eu brinco que quando eu pego o texto do primeiro texto da lei e vou para o meu computador, eu acho parágrafos, né, espelhados, praticamente iguais. Participei da escrita mesmo desse grande projeto da Política Nacional do Esporte até hoje. Né? Então você sabe o que é possível, o que é factível, né, para um clube de futebol nesse sentido. Isso. Aí, assim, sugeri ao Bruno que se montasse algo nesse tipo e logo em dezembro, quando ele foi eleito, né, após a eleição, ele me ligou perguntando se eu estava disposto a tocar aquele trabalho. No momento eu disse, Bruno, como eu trabalho com isso, tal, pode gerar algum tipo de entendimento ruim para mim, para você, para o clube. Eu vou montar uma equipe e vou lhe... Assessorado que for necessário, mas você não ficar à frente. Não ficar à frente, né? Só que a gente montou essa equipe, apresentou instituições que podiam ajudar o Náutico nesse processo, mas estava faltando esse elo interno mesmo, para poder dar agilidade, dar celeridade às coisas, né? Porque as instituições parceiras não vão estar despachando com o presidente sempre, né? E eu acabei aceitando, né, estar nesse cargo, que é a diretoria de fomentos, para poder fazer essa ponte, né? No primeiro semestre desse ano, a gente terminou ele com quase 4 milhões em projetos aprovados para incentivo fiscal. Né? Então foi um trabalho que rapidamente rendeu frutos. O presidente foi conhecendo esses mecanismos no clube como um todo, né? E em junho, quando teve uns problemas que o futebol veio conviver no primeiro semestre... Mas até aí você não tinha nenhuma ligação direta com o futebol? Nenhuma. Eu fui chamado pelo presidente antes do jogo, 2 dias antes do jogo contra o Caxias, para uma reunião, que eu achava que era para alguma coisa da diretoria de fomentos. Né? E fui surpreendido quando ele me fez convite para assumir a diretoria de futebol. Na época, Eduardo Henriques, que era o diretor, já tinha saído, Ítalo Braga tinha saído, só estava Thiago Dias. Né? Já tinha sido contratado Betão há pouco mais de um mês e estava Léo como executivo e Rodolfo como gerente. Né? Então, eu entrei naquele cenário muito preocupado com a condição do clube. Né? Assistimos juntos o jogo do Caxias, lá da tribuna onde o presidente assistiu os jogos. Né? Eu já tinha feito uma bateria de perguntas para ele sobre o futebol, porque eu não ia entrar sem saber da realidade como um todo. E naquele jogo, quando terminou o jogo 2-2, né, foi um empate em casa. O Caxias ainda era o Mazola, né? Era Mazola. Né? Aí o presidente me
bateu nas minhas costas e disse, Granja, tu tem até amanhã para me dizer se tu aceita ou não. Aí eu fiz, presidente, eu lhe fiz uma tarde de perguntas, eu só tenho mais uma para eu resolver se eu fico ou não. Qual? E aí eu lhe respondo em 2 minutos, não preciso de 24 horas. Né? Treinador continua, né? Porque eu, olhando de fora, já não acreditava no trabalho e vendo aquele jogo, ambiente de vestiário e tal, eu não acreditava mesmo que aquilo ali poderia vir a funcionar, né? A gente tinha 7 rodadas da competição, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate, né? Um aproveitamento que não ia levar o Náutico a cantinho, tanto é que a gente estava beirando ali a zona de rebaixamento para a Série D, né? Mas nada pessoal, né? Analisando o trabalho do Mazola. Eu não tenho nem o que falar pessoalmente do Mazola, porque eu não convivi com ele e não conheço, né? Mas avaliando realmente o resultado de campo e o clima no vestiário. O que você viu lá, né? Porque o clima no vestiário após um jogo daquele é pra ter briga, é pra estar quente, é pra estar um cobrando o outro tal, e parecia que dali todo mundo ia pro shopping, ia jantar, tá entendendo? Tava tudo legal, né? Quando eu desci ali, eu fiz, presidente, isso aqui tá tudo errado, né? Não, quem é o capitão do time que não tá dando um grito aqui? Quem é a liderança tal? Não dá, né? E o Mazola tinha, aí acompanhando pela imprensa, tinha feito uma declaração sobre os atletas dos heróis do Pernambucano, né? Tinha feito uma série de declarações mais folclóricas, assim, desviando um pouco da atenção. Um pouco de sarcasmo até mesmo, né? Então, eu disse, presidente, isso aqui, se for para eu ir, eu não vou conseguir conviver com essas situações, né? Então, para eu não ser um problema dentro disso aqui, a gente precisa dar uma mudada, né? A gente desceu da tribuna para o vestiário com essa ideia, mas o Mazola já estava dando a entrevista coletiva quando a gente chegou. Preferimos fazer o comunicado no dia seguinte, né? E dali para frente a gente começou o trabalho já de busca do novo treinador e dessa rearrumação, né? O trabalho com o Bruno Pivetti foi um trabalho que eu reputo como um bom trabalho, né? Não alcançou o objetivo, mas... Quem sugeriu o nome dele? O nome de Pivetti, ele foi o segundo nome, na realidade, que veio à mesa. O primeiro não pôde ser contratado porque tinha uma multa no clube onde ele estava, que o Náutico não podia pagar. E o nome do Pivetti surgiu pelo Léo Franco. Primeiro quem era? Era Marquinhos Santos. Marquinhos Santos, tá. Né? Surgiu o nome do Pivetti em seguida. Foi sugerido pelo Léo Franco, já tinha trabalhado com ele. Foi uma das pessoas que Léo consultou para poder vir ao Náutico, né? Então tinha feito uma avaliação extremamente justa e afetuosa com o Náutico, com o clube que ele tinha conhecido, a grandeza, a torcida, enfim, né? Quando surgiu o nome de Pivetti por Léo, o presidente pediu para chamar Rodolfo, que não estava na reunião, mas foi chamado, porque Rodolfo era o diretor do ano anterior, que tinha convivido os 15 dias com o Bruno aqui em Recife. Sim. E quando o Bruno trouxe as credenciais, nós resolvemos ligar para ele, né? E no mesmo momento, na ligação, eu tive de Bruno, naquele momento, uma leitura da realidade do que estava acontecendo no clube. Parecia que ele estava vivendo aquilo ali ao nosso lado. Lacunas no elenco, processo de atitude em campo, liderança, tal. Então a gente ali fechou questão em torno do nome dele. Ele já conhecia alguns jogadores daquele grupo, é isso? Já conhecia alguns jogadores, né? Já via que alguns tinham problemas técnicos que estavam refletindo no comportamento do time em campo, né? E aí a gente já chegou, quando ele chegou, a gente já chegou fazendo algumas mudanças, né? A gente pôde, o Rafael Vaz era o capitão, titular da equipe. Afastaram Rafael Vaz e Thiago Lopes, né? Thiago Lopes, mas por uma questão de custo-benefício, era um dos salários mais altos e não conseguia jogar, não conseguia disputar posição com os jogadores do elenco. O Rafael, por uma questão mais técnica realmente de campo, né, pelo estágio de carreira dele, né, sequência de lesões, era um atleta que não conseguia ter um rendimento dos 90 minutos naquilo que a gente identificava que precisava render em campo, né, porque o jogo de Série C, Júnior, ele é um jogo que ele é muito pegado e é um jogo que ao mesmo tempo, pelo próprio nível da competição, ele não é tão técnico. Né? Então, tem muita transpiração, né?
é um jogo de transpiração, é um jogo que você tem que fazer uma pressão muito lá na frente, roubar a bola e resolver o lance em 5, 6 passes, né? E o time estava primeiro acostumado com aquele jogo do Alan Al de sair jogando com muito toque de bola, né? Quase um tic-tac. Né? Quase a Copa de 70, né? parecia o Náutico. E sem objetividade e sem os jogadores com perfil de qualidade técnica que esse tipo de jogo exige, né? Então, quando o Pivete chegou, que mudou, que fez esse jogo com a pressão mais na frente lá, quando o time deu encaixada, a gente começou a ter os resultados. O percentual de rendimento do Bruno Pivete era um percentual suficiente para a gente classificar em 6º colocado. Desde o início, se tivesse desde o início. Se tivesse desde o início. Tá. Né? Então eu reputo que a não classificação do Náutico é muito em virtude dessas 7 primeiras rodadas, até a 8ª rodada. Né? Tá, você diz que ele fez um bom trabalho, você reputa como um bom trabalho, mas veja, o objetivo dele naquele momento, por mais que ele tenha tido um bom aproveitamento, se tivesse fazer uma projeção para o início, o objetivo dele era classificar o Náutico entre os 8. Né? Óbvio que tiveram vários erros antes disso. Mas na hora que você diz que você ficou, entre aspas, satisfeito com o trabalho dele, será que o nome não era outro, então, que fosse mais agressivo, para fazer um trabalho um pouco mais agressivo? Porque o trabalho que ele fez não foi suficiente para colocar o Náutico entre os 8. Mas veja, Júnior, ele assumiu, né? Eu cheguei praticamente no mesmo dia, né? Uma diferença de 2 dias, né? Nós tivemos uma partida naquele momento, 12 jogos que eram 12 finais, sem margem de erro, sem margem de ajuste, né? Já estreou com a derrota pro Floresta, né? Já teve aquele problema ali, ele chegou com 2 dias, teve o jogo do Floresta, sim, né? E assim, aquele jogo foi extremamente importante, porque tudo que a gente desconfiava e conversava que eram problemas da equipe se revelaram naquele jogo. Aconteceu. Né? Então também nos deu a condição de sai você, dentro de campo a gente vai mudar aqui, na diretoria o comportamento de A, B ou C tem que ser outro, foi fazendo todo um processo de ajuste com mais rapidez. Só que né? com o carro andando, né? Com o carro andando. Depois daquele jogo já veio o jogo do Aparecidense, em seguida já veio aquele jogo do Confiança, né? Que foi um jogo importantíssimo, que a gente teve uma virada e o grupo sentiu que poderia se recuperar, né? E dali pra frente a gente escorregou eu acredito que 3 partidas são emblemáticas, né? Que foi a partida do Ipiranga, sim, em casa, aquela do CSA fora, né? Ela foi terrível. E a última do Londrina, né? E você veja, num campeonato que eu tenho 18 rodadas, se eu escorrego 3 vezes apenas, eu tô no topo, sim, né? Agora a gente, nos primeiros 7 jogos, tivemos 5 resultados ruins, né? Então, houve esse desequilíbrio nas fatias, vamos dizer assim, da competição, né? Isso naquele momento com o CSA, o Náutico conseguisse uma vitória ali, o Náutico ia jogar por empate com o Londrina, já era outro resultado. Já era outra coisa. Era outra perspectiva. Né? Então, assim, a gente... Não, se aquele jogo a gente ganha, a gente teria mais 2 pontos e estaria classificado. Isso. Mais 2 pontos... Não, mas o Londrina não venceu? Então, aí teria que empatar com o Londrina, na verdade. Né? O Londrina venceu. Não, a gente precisa só com de mais conta, 2 pontos, já estava dentro. Então podia até perder o último jogo. Podia até perder o último jogo. Né? Então, assim, aquele jogo verdade. Foi um jogo emblemático, né? E a virada, obviamente, que a gente, dentro de casa, ganhando de 1-0 do Ipiranga, a gente não podia nunca levar a virada. Né? Então, houve essas 2 oscilações, 3, né? Oscilações que foram decisivas também se a gente for fazer o recorte do Bruno, né, dos jogos que o Bruno foi o treinador. Mas assim, eu tinha um time que eu tinha consciência das lacunas que tinha, tanto é que a gente buscou por várias vezes ter outro tipo de zagueiro, ter outro tipo de goleiro e não conseguiu no mercado, né? E com aquele elenco o Bruno conseguiu, né, chegar a uma quase classificação, né? Por isso que eu reputo o trabalho dele como um bom trabalho. Mas, nesse momento agora, né, até me antecipando a uma questão que eu sei que... Por que ele não continua, então? Né? Quando você chega a essa conclusão, né, de que ele fez um bom trabalho, óbvio que essa saída dele para o CRB meio que facilitou o processo decisório, porque ele já saiu, então, assim, vocês meio que não têm obrigação, embora não tivesse momento nenhum, de renovar com ele. Mas eu queria saber o que é que você pensava antes dele aceitar a proposta do CRB. Vocês pensavam em renovar com ele? Existia essa possibilidade? Olha, olhando para o campo, sim. Olhando para o redor, não. Né? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Melhor para mim isso. Pelo que ele fez em campo, pelo que ele montou
pelos jogadores que a gente renovou, que tem já um vínculo e uma sinergia com o tipo de trabalho dele, certo. Sim. Pelo campo, sim. Pelo redor, não, pelo seguinte, querendo ou não, são 2 fracassos. São 2 vezes que ele veio e não classificou o time. Seria jogar uma carga num trabalho novo desnecessário, tanto para a gente quanto para ele. Né? Ele ia trazer essa herança de 2 fracassos. É melhor para a carreira dele, né? Que ele vá iniciar um trabalho do zero sem esse problema, e é melhor para o Náutico também não, por exemplo, empatar na primeira rodada do Pernambucano e já ter uma pressão para demitir um treinador, né? Então, pensando no clube, né, pensando nessa condição, a gente não optou pela renovação com o Bruno, né? Essa decisão tinha sido tomada e tinha sido comunicada a ele antes do CRB ou não? Não. Ele, depois da representação dos atletas, né, nós estivemos juntos no CT, conversamos, né, enfim, fizemos todo o encaminhamento administrativo da rotina dos atletas que ainda tinham contrato, aqueles que estavam findando, enfim, fomos trabalhando isso, e com o Bruno a gente tinha um contrato dele que terminava em 30 de agosto. Ele ia até o final da competição, mas tinha uma cláusula de encerramento antecipado em caso de não classificação. E nós conversamos com o Bruno com esses argumentos que a gente está colocando aqui. Tem uma possibilidade de ser você? Tem, porque você entregou em campo. Mas tem esses outros fatores aqui que a gente está pesando também. Né? Quando encerrou o vínculo dele em 30/8, 2 dias depois ele recebeu a proposta do CRB, uma proposta da Série B, de um clube que está aí mal na tabela, mas que é um elenco que tem qualidades para sair dali. E ele, obviamente, ligou para a gente e fez, tô indo. A gente deu boa sorte e desejou sucesso, né? Foi uma situação que o CRB acabou resolvendo 2 situações pra gente, né? Porque teve depois a de Hélio, né? Também, né? Que foi muito falado, né? E a gente, querendo ou não, Hélio, pelos seus trabalhos já entregues no clube, né? É sempre bem lembrado e é sempre bem aceito pela torcida, por todos internamente no clube. Mas seria, vamos dizer assim, um esforço muito grande do ponto de vista financeiro e institucional à volta de Hélio nesse momento. Seria ou vamos colocar? Porque ele pode não ter sucesso no CRB e pode não continuar para 2025. Então ele não faz parte dos planos do Náutico para 2025. Veja, eu não posso descartá-lo por essas questões que eu lhe disse, claro. Sabe, Júnior? Eu adoraria que ele voltasse a ser treinador do Náutico. Mas hoje eu tenho um hiato financeiro entre esse desejo e a realidade que é muito grande. Que é muito grande mesmo, né? E eu ainda tenho outras 2 condições que também atrapalham essa vinda, que Hélio tem causas contra o clube que estão na recuperação judicial. Certo. Hélio só toparia vir renegociando essas causas. Eu tirando essa negociação da RJ, trazendo para a negociação bilateral, né? Quem teria que assumir? Sai da RJ, né? Sai da RJ, eu estaria dando um prejuízo ao clube, porque na RJ a tendência é que essa negociação seja mais favorável ao Náutico. Sim. E fora da RJ, aí é um acordo que se custa. Então esse era um outro problema. Eu não posso fazer uma negociação com um profissional que ela, no seu nascedouro, vai ser prejudicial financeiramente ao clube. Então ele tinha que aceitar, deixar aquela do jeito que está na RJ e criar um novo vínculo agora. Isso. E que eu não sei se seria um outro obstáculo. Sim. E o terceiro é o seguinte, além da grande diferença financeira salarial, né, no patamar financeiro, ele é um treinador que, para onde vai, ele vai com 3 assistentes, preparador físico, uma comissão que também é muito grande, né? E é uma comissão que eu já tenho na casa, né? Então o profissional que está vindo, de alguma forma, ele tem que dialogar com o projeto do clube, né? E se eu quero ter uma comissão técnica permanente, né, bem estruturada, como o Náutico está montando agora, o treinador não pode chegar com 3, 4 auxiliares, né? Tem muita gente que questiona, né? O Guilherme dos Anjos, que é o seu filho, junto com ele, né? Você acha que pro Náutico seria um problema ter os dois juntos? Não é o caso do Guilherme, não é o Guilherme. É o tamanho da comissão, né? Porque assim, Júnior, o último treinador do Náutico que iniciou e terminou a temporada de 1 ano foi Zé Teodoro em 2004.
a realidade me mostra que eu vou trocar de treinador durante o ano. Eu não quero trocar, eu quero começar e terminar com o mesmo. Sim. Mas a realidade e a dinâmica do futebol, as competições que a gente disputa, mostram que a gente deve, né, fazer isso. E o que é que garante estabilidade para esse processo vamos dizer assim, uma transição melhor? É a equipe bem montada que eu tenho na casa, que vai fazer que essa transição funcione para tirar do estágio que estava antes e colocar no estágio que estava no estágio seguinte com a outra comissão de forma estruturada. Então eu preciso ter um bom treinador na casa, eu preciso ter uma equipe de preparação física, de saúde e performance, de análise de desempenho bem estruturada na casa, né? Eu não posso facultar isso ao profissional que vem, senão quando ele vai embora ele leva tudo e o Náutico não fica com nada, né? Não há uma transição. Sim. Então, hoje a gente tem focado em fortalecer essa equipe, né? Para que o treinador que venha com seu auxiliar, obviamente, e porventura um preparador físico a mais, né? Para aí fazer essa interseção do trabalho físico com o modelo técnico do treinador, mas não mais do que isso, para a gente poder ter condição de ter uma equipe própria boa. Tá. Aí chegou o executivo de futebol, né, o Edgar Montemor, e ainda nesse assunto de treinador, você já tem os nomes, não precisa dizer, mas você já tem os nomes, já tem uma lista de treinadores. Sim, sim. E você falou aí do Bruno Pivetti com muita calma, falou do Hélio dos Anjos com muita calma. Então a sensação que eu tenho é que vocês não estão com pressa para contratar o treinador. Ao mesmo tempo que 2025 está batendo na porta. Uhum. Então, qual é o planejamento de vocês em relação ao treinador? É agora? É em novembro? Quando que vocês pretendem? Qual é o ideal para você? Que dia anunciar o treinador do Náutico? Eu tenho alguns condicionantes, Júnior, que é o seguinte. Eu não posso contratar um treinador agora que só vai ter uma pré-temporada a partir de 20 de novembro. Certo. Né? Então, a gente pode até escolher o treinador agora, fazer o contrato com ele agora, mas o contrato vai vigorar a partir de novembro. Certo. Né? Tem outro condicionante que é a questão desse próprio calendário. Né? Eu tenho que estar concatenado com o término de Série B, né? Que eu estou mirando muitos jogadores que estão na Série B, né? Para poder fechar o nosso elenco. E também tem treinadores que estão na nossa mira que estão empregados na Série B. Né? Então, eu estou acompanhando, né? Claro, se um treinador desse porventura for desvinculado do clube antes do final da competição, a gente pode antecipar uma negociação, né? Enfim. Então, assim, teu plano A está empregado. Pelo teu raciocínio aí, teu plano A está empregado na Série B, porque senão você já estava conversando com ele. Acompanhando o seu raciocínio. Eu vou lhe explicar o método que a gente está trabalhando. Agora a gente tem análise de desempenho, que antes não tinha. Certo. Então a gente desenhou um perfil do treinador, né? A partir do modelo de jogo que a gente quer e desse projeto do futebol do clube. Tá. Né? A análise de desempenho nos entregou uma lista com 12 nomes. Né? Desses 12, a gente qualificou para o entendimento com o perfil das competições que a gente vai disputar. Tá. Se o treinador já participou, se conhece, se tem acesso, se já trabalhou na região, se os times que trabalham na região têm uma camisa do tamanho da do Náutico, né? Quais são os outros clubes que esse treinador trabalhou, se tem clubes lá de outras praças que também tem essa tradição, tem torcida, tem pressão, né? E aí, o que era 12 já viraram 3, tá. Né? Então, a gente tem... 5, né? 5, não? 2, só tem 3? Virou 3. Só? Né? Não, veja, tem mais, sim. Mas a gente... Mas o que você quer mesmo são 3, pode até ter que olhar para o 4, mas você quer olhar para esses 3. Tá. Né? Então, nesses 3 tem treinador que estão disponíveis e que estão empregados. Né? Então, como a gente tem um tempinho ainda para poder resolver isso, a gente está olhando, muito atento. É um tempinho... se acontecer alguma coisa nova, né? Tipo, ele se desligar do clube, né? Mas se ele tá na Série B, a Série B vai estar até o final de novembro. Então, tem que ser antes disso. Não, com certeza. A gente tá... Né? E assim, isso que você falou é bem importante. Qual o grupo? Nós precisamos montar o grupo pro ano que vem. E esse grupo, não dá para começar a olhar para esse grupo... Nem no final de outubro. Mas veja, tem que ser no máximo a análise de desempenho que a gente aplicou para escolher o treinador, ela é mais refinada ainda para a escolha de jogador. Tá? Então tem muitos atletas que já estão analisados, alguns até contactados, né? E assim, eu estou mais tranquilo com relação a isso, porque eu já tenho um grupo hoje que tem
8 atletas remanescentes da temporada anterior e tenho mais 12 que são atletas que já estavam integrados, 8 que já estavam da base que já estavam integrados ao profissional e mais 4 que estão para subir. Então eu tenho 12 com 8, já tenho 20 atletas dos 32 que eu quero ter. Eu não tô tranquilo, não, confesso que não tô, não. Pelos 2 anos que o Náutico fez, os times que o Náutico montou no ano passado e nesse ano, pra mim, porque assim, eu acho que o Náutico, ou qualquer clube de Pernambuco que jogar uma Série C, que já é uma coisa terrível, mas se jogar uma Série C, e aí eu tô focando nos 3 principais da capital, ele tem que disputar com a obrigação de subir. Sim. Não é nem de ficar entre os 8, é de subir. É de chegar no quadrangular final, porque eu sempre disse que qualquer um dos 3 que chegar no quadrangular final, ele passa a ser favorito. Porque jogar com um dos 3 que tem torcida aqui em Recife, é difícil você não imaginar que o time não faça pelo menos 9 pontos. Nos 3 jogos em casa, valendo acesso. Acesso aí, já tem premiação definida, já está tudo organizado. Mesmo que o Náutico passasse pelo Londrina com dificuldade, eu acho que o Náutico ele mudava para ser favorito. Sim. Independentemente de você ver um Botafogo da Paraíba aí que terminou a primeira fase em primeiro e está sofrendo. Né? E até pelo desempenho que a gente teve contra o Atlético, contra o próprio Botafogo da Paraíba, a gente acreditava muito que a classificação era... Pois é, e de repente o Náutico... era praticamente subir. Perfeito. Aí de repente o Náutico vai montar o time. E eu tô preocupado, eu acho que, mas, não sei, Júnior, posso ficar calmo mesmo? Pode, fica, eu tô com 70% desse time montado. Se eu tenho um elenco de 32, que eu já tenho 20... Mas não é quantidade, é qualidade. Não, qualidade mesmo, veja. Os 7 que eu renovei contrato do elenco já estão testados e tem qualidade, né? Mezenga, Marco Antônio, Luiz Paulo Sérgio, Lembrar todos, não vou lembrar todos assim não. Mezenga, Marco Antônio, Luiz Paulo Sérgio, Souza, Renato, não vou lembrar todos não, mas a gente lembra do programa. Okay. Tá faltando um só, né? A gente lembra já. Né? Eu tenho atletas da base que estão num nível de preparação muito melhor do que estavam do ano passado para cá, né? Eu tenho, se eu pegar, por exemplo, eu cito muito esse exemplo, o Thalesinho que saiu da Copa São Paulo e que subiu profissional pro Thalesinho de hoje, eu tenho um atleta que já tem uma minutagem interessante, um atleta que tem um dos maiores índices de dribles 1 contra 1 da competição que ele disputou, e que é um atleta que hoje está com 4 quilos a mais de massa muscular. Sim. Então vai chegar no nível de preparação e de poder ser mais utilizado dentro do elenco muito melhor do que já teve no ano anterior, né? Eu tenho também outros atletas, né? Caion estava machucado e ele agora é uma alternativa real para a nossa extrema do lado direito, né? Tem o LK que é artilheiro de todas as competições de base de Pernambuco, né? Se for ver amanhã com a gente, amanhã não, sábado com a gente, jogo do Sub-20, você vai ver 2 atletas, um chamado Caio, que é meia, e outro que é o Vinícius, lateral esquerdo, que estão prontos. Sim. Não tem mais o que aprender no Sub-20, né? Então vão vir profissional. O Léo, goleiro, né? Também muito bom. Será o nosso terceiro goleiro, né? Podendo brigar até para estar lá no banco como alternativa, né? Um jovem com qualidade, altura, velocidade, né? Jogo com o pé, né? Um goleiro que vai com certeza dentro de pouco tempo ser o nosso principal, inclusive. Eu ia te perguntar quais os erros que foram cometidos esse ano que não pode ser cometidos para o ano que vem, mas você já respondeu todos aí. Você foi falando o que foi feito e o que você vai fazer, então já está mais ou menos claro. Desenhado. Está desenhado o que é que não pode acontecer. Né? E eu tinha muito receio que essa clareza dos erros não tivesse transparente, entendeu? E que bom que o Náutico vai ter agora, né, a gente conversava isso em off, um homem que vai mandar no futebol do Náutico, porque esse ano de 2024 para mim foi confuso. A gente tinha a figura do Betão aí no meio da história que eu me assustava com as coletivas de imprensa dele, porque assim, um cara que viveu o futebol, que sabe como funciona um vestiário, como funciona um clube. E as entrevistas que ele dava me assustava, é como se ele tivesse com medo de perder o emprego. Dizer, não, meu trabalho é a longo prazo e tal. E a ausência do posicionamento do Bruno Becker em relação a isso também me assustava. Né? Na hora que você tem um homem forte de futebol, que no caso vai ser você para 2025, e já está sendo agora,
você assume essa responsabilidade. Na hora que um executivo de futebol, um cara, não vai ter um novo Betão, mas se tivesse, você era o cara que ia se posicionar sobre isso. Porque a gente não via isso em 2024, sabe, Eduardo? E isso me preocupou muito esse ano, né? E eu espero que em 2025 essas coisas... Esqueça, o Náutico possa fazer uma grande campanha. O Náutico tem tudo para subir. Eu costumo dizer que a Série C, para mim, é a competição menos difícil de todas para você participar, porque todas são difíceis. Mas você jogar uma Série D é difícil demais, pô. É quase um brasileiro com Copa do Brasil no final, que você joga a primeira fase, né, 8 para classificar 4, depois 3 Copa do Brasil. E é uma competição, por mais que seja oficial, ela é desestruturada, né? Ela pega estádios ruins, campo ruim, essa coisa toda, não tem o mesmo nível de exigência que as outras divisões têm. A Série C já é bem complicada nisso. A Série C, veja, ela tem talvez um sistema que permita mais, né, as oscilações, né, porque você de 20 classificam 8, né, mas também é uma competição que ele coloca numa posição de mercado muito ruim. Certo. Né? Porque você quer atletas para lhe dar uma segurança que o time vai funcionar, mas esses atletas não querem estar naquela... Você não tem como dar segurança jurídica naquela divisão, né? E assim, é uma divisão que a competição pode terminar em agosto. Então, você tem aí 5 meses do ano para frente que o atleta quer ter contrato, quer jogar, tudo, né? Então, assim, tem uma dificuldade enorme. Quando a gente chegou no meio dessa competição, né, lá na 8ª rodada, a gente teve que contratar zagueiros, né? E não conseguiu contratar zagueiros nem na Série A, nem na Série B, e nem em outros times da Série... Enfim, tivemos que buscar na Série D. Foram várias negativas. Muitas. Eu posso citar várias aqui. A gente tentou o Matheus Belém, do São Paulo. Muricy entrou no circuito, nos ajudou. Alguns ex-diretores, ex-presidentes. O atleta chegou a negociar bases financeiras, mas no final disse, não dá para eu jogar a Série C, sair da Série A para a Série C e tal. Ele está integrado ao elenco. Belenze, do Atlético Paranaense, Jonatas, do Fortaleza. Aí alguns foram noticiados, Anderson Conceição, né, que não veio porque tinha medo do time não se classificar e ele ficar, né, sem contrato. O Ryan, que jogou contra a gente no Londrina. Não, né? Perdeu um pro Botafogo, não foi? Numa disputa. Era o Vinícius Leite. Ele era um atacante, Perdeu uma disputa com o Botafogo. Ali a gente fechou as bases que o Atlético exigiu e o Botafogo jogou 30% para cima e um contrato até o final de 2025. Né? Aí não teve o que fazer, né? O Botafogo com investimento, ainda não está com funcionamento pleno, mas já tem um investimento de SAF, né? Então, jogou dinheiro e levou. Já que a gente está falando de contratos e renovações, por que o Náutico não quis ganhar dinheiro com a saída do Gustavo Maia? Por que o Náutico preferiu deixar pagar o salário dele e ele não jogar pelo Sport? Júnior, assim, o Náutico quer ganhar dinheiro sempre. Sim, mas não teve que pagar ele? Eu vou lhe explicar o procedimento, até porque eu estive dentro dele, né, desse processo. Quando terminou a competição, eu me reuni com todo o elenco e dos jogadores que a gente queria permanecer, eu fiz uma conversa 1 a 1, certo? Um deles foi o Gustavo. Né? Então conversou, a gente praticamente fechou o entendimento de continuidade no clube, né? O atleta queria continuar, agora queria obviamente valorização, queria um contrato de um prazo um pouco maior. Como é um atleta jovem, né, que tem uma história também de boa formação, São Paulo, aquela questão do Barcelona, tal, Inter, né? A gente topou, né? Veja, eu fiz a melhor proposta a um atleta profissional, desde a de Jean Carlos, né, para Gustavo Maia nesse período, com gatilhos, né, contrato de 3 anos, né, mas o empresário de Gustavo, ele tem já a intenção de abrir um mercado de negociação com o esporte há muito tempo, é o mesmo de Jean Carlos, o empresário. Tentou levar Jean Carlos para o esporte várias vezes, né? E ele aproveitou essa janela e ofereceu o jogador ao Sport. Então ele que ofereceu? Ele que ofereceu o jogador ao Sport, certo? O Sport disse que queria o jogador, né? Mas também não tinha
segundo o que ele me fala, né? Mas também não apresentou esse interesse todo. Quando ele veio com a situação do Gustavo poder sair do Náutico para o Sport, a gente fez tudo bem. A multa do Gustavo está no contrato, né? O Sport precisa apresentar uma proposta e a gente negociar em cima da multa e o atleta vai para o Sport, não tem problema nenhum. Mas até hoje não chegou um documento do Sport para o Náutico dizendo que queria o atleta. Eu até hoje não tenho certeza se existia realmente proposta do Sport. O que eu tenho é a fala do empresário do jogador. Né? Em princípio tem, porque a notícia é de que ele está fechado com o Sport, né? Não, veja. Para 2025. Você tem certeza disso? Não, eu não vi nenhum documento. Nem eu. Eu não vi. Né? Então, assim, é uma situação... Veja, o CRB... Então o Náutico estaria aberto à negociação. Total. Se o Sport chegasse e dissesse, a gente quer o jogador para agora, vamos negociar essa multa aí, o Náutico negociaria. Total, sem problema. Sem problema. Então faltou esse contato, na verdade. Não teve nenhum contato do Sport com o Náutico, né? Nem oficiosamente, nem oficialmente. Tá? O que teve foi o empresário tentando nos convencer de receber um valor, né, para liberar o jogador, né? Então, eu, no primeiro momento, depois o presidente Bruno disse, chegar uma proposta do Sport aqui, a gente senta, analisa, conversa, negocia e não vai ser impedimento para o atleta seguir a vida dele. Então vocês também não procuraram, porque não era no partido de vocês, né? No partido da gente. Entendi. O CRB nos mandou uma proposta para Marco Antônio, sim. Nós negociamos, acertamos o termo, Marco Antônio está lá, volta para cá no final do ano. O Amazonas para o Souza, a mesma coisa, né? O Sport, se tivesse algum tipo de interesse, também faria isso. Então, se tem esse raciocínio, então não tem nenhuma chateação do Náutico, por exemplo, pelo Sport, entre aspas, poder ter procurado direto o jogador. Nenhum. Até pelo que você falou, quem procurou foi o empresário, não foi nem o Sport. Uhum. Então não há nenhum tipo de problema em relação a isso. Nenhum problema com relação ao Sport. Entendi. Né? E assim, Júnior, tem coisas que pode doer no ouvido do torcedor, mas o dirigente tem que ser muito lúcido, sim, e correto. Tá entendendo? Sim. O Sport hoje está na Série B aspirando subir para a Série A. Sim. Né? O Náutico está na Série C, né, sem competir e só vai pensar em subir na competição do ano que vem. Né? Eu não posso competir por um jogador com o meu adversário aqui. Você não pode fazer, né? Fazer loucura. Eu não vou... se o Sport, por um acaso, quiser algum jogador do Náutico, ele vai pagar a multa do contrato e vai levar. Sim. Assim como se o Palmeiras quiser, se o São Paulo quiser, qualquer um outro clube. Né? Então, o que a gente faz, é claro, é preservar no contrato valores que possam indenizar bem o Náutico, né? Construir com os jogadores uma relação de pertencimento mesmo ao clube, certo? Eu tive, por exemplo, situações de renovação em que os empresários dos jogadores trabalharam contra a renovação com o Náutico, certo? E quem advogou para ficar no clube foi o jogador. Pela relação dele com... Pela relação que a gente construiu com eles, por ter sempre salário em dia, premiação discutida e paga em dia, imagem em dia, contrato de moradia em dia, tem um clube que realmente foi retaguarda para eles o campeonato todo. Né? O Náutico não deve nada a ninguém hoje. Nada a ninguém. Tá em dia com todo mundo. Com todos. E mesmo com essa dificuldade sem jogo já desde agosto... O que aconteceu aí foi o seguinte, alguns jogadores a gente fez a negociação de rescisão antecipada, tá, né? Então essa rescisão, por exemplo, se eu tinha um salário de 50 mil de jogador para pagar, né? Eu sentei com ele, negociei que ele teria aí 50 mil a receber em mais 2 meses de contrato, esses 50 mil ele vai receber em 5 meses, tá, em parcelas de 10. Aí eu pude colocar num patamar que eu posso pagar, tá, na minha situação atual, e o atleta solidariamente compreendeu e entendeu. Ao mesmo tempo você dá a liberação para ele ele possa tocar a carreira com outras pessoas, certo? Tem um negócio que eu queria te perguntar, e a oportunidade é muito boa para mim, Granja, que é a questão do Paulo Sérgio, né? E tudo que aconteceu com o Paulo Sérgio ao longo de 2024. Cara, ele é para mim, um dos melhores atacantes de todos os times de Pernambuco. Série A, B, C, inclui o Retrô, bota todo mundo aí. Ele, para mim, tá no patamar de todos eles. Uhum. Né? Mesmo jogando uma Série C pelo Náutico. Mas o comportamento dele em alguns momentos
é bem contraditório até a experiência que ele tem no futebol, porque ele é um cara extremamente vivido, né? Já jogou Flamengo, jogou em vários outros times. E a minha curiosidade é, isso está todo mundo vendo, não sou eu que estou dizendo, você vê, todo torcedor vê, todo mundo vê, a crônica vê, mas como é que o Náutico está enxergando o Paulo Sérgio, tudo que ele fez, aquela questão do gesto obsceno, que para uns é o gesto obsceno, para outros é simplesmente ele está repetindo o gesto que a torcida organizada faz, mas eu queria que você me passasse o posicionamento do Náutico em relação a isso. O Náutico conversou com o jogador não entende que isso é um gesto obsceno e por isso ele repete, o jogador entende que no ano que vem ele não vai fazer isso. Como é que está essa história com o Paulo Sérgio, hein, Eduardo Granger? Olha, isso aconteceu, Júnior, nesse período que eu estou na diretoria de futebol, apenas uma vez, né? Tem acontecido outras antes, né? Eu acredito no seguinte, primeira questão, esses gestos, eles acontecem Brasil afora, mundo afora, e nunca foram passíveis de punição, né? Então foi uma surpresa para todo mundo a primeira punição que ele teve por conta disso, a primeira, certo, né? Na medida que aconteceu, ele não deveria ter repetido mais, e pelo que eu soube, o clube, né, advertiu, né, na primeira ocorrência. Na segunda, houve uma multa e ele também abriu mão de uma premiação de classificação, né, em retaliação à reincidência do problema, né. Em retaliação ele? Ele mesmo. Mas tipo assim, eu não quero não, mas com raiva ou... Não. Ele retaliando a ele mesmo. Tá. Né? Isso eu não mereço. Eu não mereço essa premiação porque eu errei de novo. Errei de novo, tá, né? Fui reincidente. Isso já mostra, inclusive, um nível de consciência do atleta, né? Quando aconteceu conosco, já na diretoria, foi num jogo... Não sei se foi no jogo do Confiança ou foi no jogo não vou lembrar qual foi o jogo, de novo. Mas aconteceu pós-jogo, todo mundo árbitro já tinha saído de campo, tudo, e os jogadores ficaram lá na festa com a torcida. E saindo, ele fez o gesto novamente, né? Aí sim, nesse momento a gente... Paulo, ó, vamos dar uma zerada nisso. Não dá mais. Fica ruim pra tu. Se alguém, por exemplo, pega essa imagem e denuncia o clube, né? Mesmo o árbitro não te expulsando, a gente pode, sei lá, ter pelo menos uma dor de cabeça, uma coisa se preocupar. E tu tá bem, cara. Tu é artilheiro do campeonato. Tu tá bem em campo, não precisa misturar esse problema contigo, né? Dali pra frente foram mais 8 gols, e 8 gols beijando o escudo do clube, indo pra torcida, mas sem fazer gesto, né? Então houve uma conscientização e um trabalho feito com o atleta, e eu acredito que isso não vai mais ser um aperreio pra gente, não. A sensação que eu tenho é que ele não acha que é problema, que é uma coisa normal, e que ele no máximo vai deixar de fazer porque pode se prejudicar. Mas tipo assim, não incomoda ele, né? E para muitos torcedores também isso não incomoda. Veja, né? Ele não entende como um gesto obsceno. Ele não entende, é isso que eu tô dizendo. E veja, Júnior, o gesto, qualquer tipo de gesto, até uma cara feia, né? As pessoas podem interpretar de várias formas, claro, né? Eu não apoio ele tá fazendo gesto, até porque objetivamente a gente sabe agora que prejudica, né? Mas para o gesto ser obsceno, ele tem que ter a intenção de denegrir, né, alguém que está sendo... Você acha que ele tem que ter o dolo, né, para poder ser obsceno? Isso, né? Por mais que ele ele sendo feito num cenário positivo, fazendo gol para comemorar, para você não... Veja, agora é um problema. Mas pelo desenrolado da história, pelo que pode provocar. Moralmente... Mas, por exemplo, você, como torcedor, não lhe ofende ver o Paulo Sérgio fazendo assim como faz a torcida organizada. Não, porque ele... Não lhe ofende. Porque, veja só, ele não tá fazendo aquilo rodando pro estádio. Tá. Ele tá fazendo aquilo com a torcida que faz isso. Que faz esse símbolo. Tá entendendo? Então, você não vê aquilo como uma agressão. Como uma agressão ao clube e à torcida, não. Não, isso aí não, né? Mas você acha que tem que parar? Tem que parar porque tá dando problema. Tudo que tá dando problema pra gente na vida, a gente tem que fazer de outro jeito, né? Então, essa conscientização foi construída com ele, né? E assim, é um atleta que, além dos gols, né? Ele, quando o Náutico passou a jogar com 2 centroavantes, ele teve que ter um compromisso defensivo maior, com marcação, com recomposição, e ele comprou a briga e assim se conduziu, né? É um atleta que na organização e gestão do grupo,
colabora muito, né? Sempre está mediando situações e nos ajudando no dia a dia, né? É um atleta bom de grupo, certo? E assim, é um atleta que, como está fazendo gol, ele acaba sendo querido por todo o grupo, né? É a turma que a gente, na hora do desafogo, dá a bola para ele que ele vai tirar alguma coisa da cartola, né? Sim. Então, assim, é um atleta que foi importante nessa temporada e que será tão importante quanto na temporada que vem. Esse ano o Náutico teve resultados interessantes, principalmente no primeiro semestre, mas não teve rendimento interessante, né? Assim, a gente via o Náutico conseguindo classificação na Copa do Nordeste, né? Avançando bem no Pernambucano, mas a gente via muito claramente que o rendimento do Náutico ia despencar a qualquer momento. Para o ano que vem, você tem expectativa de folha, de quanto o Náutico deve investir? Você já falou que vai trabalhar com 30, 32 jogadores, mas em termos de folha de pagamento, você tem alguma ideia do que pode fazer? A folha, Júnior, vai ser, em princípio, muito parecida com a do ano 2024, né? Nós temos, obviamente, algumas receitas que melhoraram com patrocínios, né? A gente tem o Geadiadora, a gente trocou o patrocinador master, a gente tem alguns incrementos que melhoram um pouco a situação, mas um incremento para realmente virar a chave e a gente poder ter mais investimentos será a classificação em 2, 3 fases na Copa do Brasil, né? Então, o orçamento do primeiro semestre vai ser praticamente espelhado ao do ano passado, uma folha aí com 600 mil, folha de jogadores, né? 600 mil, mais ou menos. Podendo crescer a partir do mês de maio para frente, na medida que a gente tiver classificação em Copa do Nordeste, Copa do Brasil, né? Resultados que vão conduzindo essa ampliação. Porque o que incomoda, por mais que a gente entenda que a situação do clube não é das melhores financeiramente, mas a gente viu clubes que tinham a situação financeira parecida com o Náutico na Série C que tiveram mais sucesso. Então isso deixa muito clara que a montagem que foi feita do Náutico para esse ano foi uma montagem terrível. Eu reputo esses 2 anos como assim, se tem como aumentar o significado da palavra fracasso, é um fracasso absurdo, porque assim, o Náutico chegou na última rodada, dependendo só dele, nos 2 jogos, tanto ano passado com São Bernardo quanto esse ano contra o Londrina, e não conseguiu vencer um jogo para times que têm menos camisa, menos tradição, que não, assim, um Londrina jogar uma Série C, com todo o respeito que tem o Londrina e o São Bernardo, não é nenhum absurdo. Para mim é um absurdo o Náutico na Série C. Sim. Então o Náutico chega num momento desse e fracassa. Isso é um ponto muito forte, Eduardo. Esse tempo todo de tanto torcedor como de colaborador, né, de dirigente no clube, eu sempre me acostumei a ver o Náutico ou na Série A ou na Série B aspirando voltar para a Série A, né? Então era um clube que não se acostumava nem com a segunda divisão. E a última Série A do Náutico foi 2013. Né? Então, assim, isso vai acumulando um sentimento na torcida, no conjunto do clube, que ele é muito ruim, né? Ele empurra para baixo, né? Ele se torna muitas vezes, como o povo diz, um karma, um fardo, né? Algo do tipo. Mas assim, para sair dessa situação, a gente vai ter que saber lidar com isso, sabe, Júnior? Não é simplesmente o investimento que... vamos dizer assim, o volume de investimento que vai fazer com que o resultado do campo chegue, né? A gente teve uma montagem de elenco que, com todo respeito ao trabalho do primeiro terço do ano, né, mas que não teve a característica e a identidade da história do clube, né? Foi montado para ter um tipo de jogo apoiado, né? Um jogo apoiado que começava muito na linha de trás e na parte da frente não conseguia avançar, né? Era um jogo mais burocrático, né? Era um treinador, o Alan, que é um bom treinador, né? Já fez outros trabalhos, tá aí, recuperou bastante o Guarani, não sei se vai ser o suficiente para salvar, mas o time melhorou, né? Mas tinha um tipo de jogo que não se casava nem com a característica do elenco, nem tampouco com a história do clube. O Náutico é acostumado a ter ponteiros velozes, centroavante, né? Aí é Nilton, Nivaldo Bizu, né? Eider, Moreno e Mirandinha, 84, né? Felipe Cook na época do 4-4-2 fazendo aquele facão, né? E fechando bem. Então a gente, Chiesa, Eric, Vinícius, mais recentemente no time de Hélio, né? Então a gente tem uma tradição de ser um time que abafa o adversário, principalmente nos aflitos, e que resolve o jogo ali no último terço, roubando bola e
e catando a oportunidade com rapidez, né? E esse time montado no início do ano foi totalmente o inverso disso, né? Era um time que fazia um gol no Maguari e depois recuava, né? Fazia um gol no Afogados, né? Como foi na quarta do Pernambucano, e levava um sufoco. A semifinal pro Retrô, né? Um absurdo. Para a história do Náutico, para mim, foi... Há muito tempo eu não vi o Náutico ser tão massacrado. A gente se classificou na Copa do Nordeste perdendo um jogo para o time reserva do América do Natal, né? Então, realmente, você está coberto de razão em dizer que teve os resultados, né? Importantes, que a gente vai ter Copa do Brasil agora, tudo que não teve, né? Mas que não davam esperança de um time que funcionasse. E por isso, ali naquele momento, foi feita uma troca de treinador. Só que essa troca foi feita uma opção por um treinador que tinha um método de trabalho completamente divergente desse início de trabalho. Então você não teve, obviamente, uma transição, você teve um choque. Né? E aí os atletas que estavam bem no Pernambucano nessa primeira fase viraram os heróis do Pernambucano, né? Não eram colocados em campo, né? Se criou animosidades, né? Que com a nossa chegada e a chegada do Bruno um equilíbrio foi restabelecido e a gente voltou a competir. Mas né? não foi suficiente. Mas não foi suficiente. Pro ano que vem, a expectativa é que o Náutico possa montar um time melhor, né, para disputar essas competições. O Náutico tem aí Copa do Brasil, tem Copa do Nordeste, Pernambucano, né? A meta principal do Náutico é o acesso? Né? É o acesso. Agora, eu entendo, Júnior, que não vai ter uma Série C boa se a gente fizer um primeiro semestre ruim. Tá. Certo? Eu tenho que fazer um bom Pernambucano, uma boa Copa do Nordeste e uma boa... Aí quantas fases a gente conseguir passar na Copa do Brasil, né, para poder chegar inteiro e se reforçando para o Campeonato Brasileiro. Com o dinheiro que o Náutico ganhou esse ano, dava para ter subido, só com dinheiro. Sim, veja, se a gente, por exemplo, naquele momento que identificou que precisava melhorar o time, se a gente tivesse 3 pontos a mais na tabela, alguns atletas que não quiseram vir naquele momento viriam. Entendi. Porque teriam perspectiva de calendário, né? Quando você convidou os atletas para vir, eles não acreditavam no acesso do Náutico. Não acreditavam na classificação para a segunda fase. Nem para classificação, sim. Aí não queriam vir. Eu vou para jogar 2 meses? Fazer 8 jogos, 7 jogos, né? Então... Vocês trouxeram um goleiro para jogar 1 mês, né? A gente trouxe o goleiro para jogar 2 jogos no final. 2 jogos? Meu Deus do céu. É uma coisa porque surreal. Foi montado ali, com relação ao goleiro, né? Um projeto em cima do Wagner, que de repente não quero mais jogar. Né? E aí... Não quero mais jogar aqui, né? Porque lá ele tá jogando. Tá jogando. Então ele O que irritou ele, hein? Não sei foi financeiramente, atraso, não é isso, não. Alguma coisa pessoalmente. A torcida teve um peso, né? A torcida teve um peso. Xingou ele muito, né? Veja, outra coisa que a gente está percebendo no mercado de hoje, né, e principalmente com a formação realmente dessa geração, é que as pessoas muitas vezes estão preferindo ganhar menos, estar num local mais tranquilo, do que ganhar mais e vir para o local onde não vai ter sossego. Né? E ele então, tá com boi na sombra, como a gente chama, né? Ele não precisava estar passando por isso, né? Muita gente prefere, por exemplo, jogar um campeonato paulista num time que não vai ter nem competição após o campeonato, do que vir para o Náutico e segurar o abafo aqui. Né? Então, é uma dificuldade a mais que a gente tem que conviver, tá entendendo? Entendi. Estamos na reta final do nosso bate-papo, Eduardo, eu vou te liberar, eu queria fazer 2 perguntas para você. A primeira é sobre a instabilidade política que o Bruno Becker teve esse ano, né? E talvez pela ausência de um homem forte no futebol, isso tenha sobrado muito para ele. Muito se cobrava de que ele viesse falar e ele não vinha, que ele fosse dar entrevista e ele não estava querendo dar entrevista. E até entendo, né? O Bruno é um cara meio avesso a estar na mídia falando o tempo todo. E eu acho que o presidente não tem que estar falando o mesmo tempo todo, não. Quem tem que falar é o cara de futebol, né? E você vai ser esse cara. Mas eu queria que você me explicasse o que é que vai acontecer no ano que vem em relação a isso, se ele vai ser se você vai ter autonomia para falar sempre tudo sobre o futebol e a gente vai ouvir e falar pouco com o Bruno Becker, em relação à parte política do Náutico, né? Muito se questionou esse ano que o Náutico não ouviu alguns alvirrubros durante toda a gestão. E é engraçado que a gente vai conversando e fica parecendo que é uma nova gestão.
que é o novo presidente. Mas não é ele que está lá, é o mesmo presidente, é o Bruno Becker. Então, o mesmo Bruno Becker que não ouviu, entre aspas, não sei se você concorda com essa ideia, alguns alvirrubros durante esse ano, é o mesmo que vai continuar e que agora está ouvindo. Existe essa transformação realmente? Veja, tem um contexto aí de origem das coisas que eu acho que induziu, né, esse formato que não deu certo, sabe, Júnior? Primeiro, assim, o Bruno acabou herdando um clube que já vinha há 5 meses sem jogar, pela primeira vez, né, na história do Náutico. Um clube que só tinha 2 jogadores no elenco e que o trabalho de remontagem de tudo no clube foi muito duro, né? Então o futebol, praticamente o Bruno elegeu esses 3 diretores e delegou. Aí foi cuidar da existência, vamos dizer assim, do clube. Que no momento tinha uma proposta de SAF na mesa, que tem um processo de recuperação judicial, que tem uma série de outros condicionantes internas de funcionamento que são duras, né? E como o futebol não funcionou bem, essa instabilidade sobrava para ele também, né? Eu acho que ficou meio marcado, né, a ausência por conta dessa má condução no futebol, né? Porque se você for olhar os outros aspectos do clube, financeiro, administrativo, organizacional, conversar com funcionário, tal, essa coisa, você vai ver que o clube está bem nesse sentido, né? Quando a gente chega e consegue, com a equipe que estava lá, equilibrar um pouco a situação, a gente já começa a dar uma folga para o presidente para ele poder cuidar mais desses outros aspectos. Não ter que descer como ele desceu para vir trazer um Betão, para vir trazer remédios, né, para uma coisa que não estava funcionando. E por minha característica, Júnior, eu conversei muito com muita gente nesse período, né? A gente fez reuniões com a comissão de futebol do conselho, que aí eu estou falando de pessoas com extrema experiência e história no clube, que um deles é um ex-diretor, né? Conversei com uma série de outros ex-diretores que colaboraram com a gente com contato, com conversa durante todo esse processo esse ano e que continuarão, né? Com ex-presidentes que a gente tem uma relação enorme, com a federação, né? Então eu me ocupei também de reconstruir essas pontes para que a gente tivesse esse sentimento de isolamento, esse sentimento de não querer conversar, né? Sendo revisto, certo? E hoje a gente pode dizer que tem um ambiente que está muito melhor e que vai ser melhor no ano que vem, né? Não temos a figura de vamos dizer assim, de uma instância colegiada de futebol, mas diariamente eu converso com muita gente do clube para esclarecer, né, para perguntar, tomar sugestões, né, porque assim, eu quero contar muito com a experiência de um ex-presidente, eu quero contar muito com a experiência de quem já esteve no cargo que hoje eu estou, né, com o contato que um possa ter com um clube onde a gente está procurando trazer um atleta, né, e isso só se faz se eu tiver cotidianamente conversando com essa pessoa, né? Quando tem um problema eu ligo, tá entendendo? Chamando para perto mesmo, trazendo pro dia a dia e construindo isso de forma orgânica, né? Para as pessoas perceberem, vamos dizer assim, o DNA alvirrubro na condução do futebol, que isso a gente pode recuperar. Tá, eu vou te fazer umas perguntinhas pra gente fechar nosso bate-papo de hoje. Um jogo histórico para você, do Náutico. Rapaz, tenho tantos, Júnior. Escolhe uns 2 aí, vai, que você lembra assim. Eu guardo com muito carinho, né, o título de 89. 89. Certo? Aquele jogo contra o Santa Cruz foi 2-1 pro Náutico. Eu guardo com muito carinho porque era um momento que eu já tinha 12 anos ali, né? Já era um garoto com uma ideia mais aberta sobre futebol, né? Mais... como a gente diz aqui, na secura da bola na época, né? Então aquele jogo para mim foi muito especial. A subida em 2006, ele foi muito especial também, aquele jogo 2-0, né, contra o Paulista, se eu não me engano, que foi um gol de Capixaba e outro de Felipe. 2006 foi com Ituano. Ituano, isso. Perfeito. Falei da cor da camisa, claro, né? Claro. Mas aquele jogo foi muito especial porque foi pós, né, o ano seguinte, aquele jogo do Grêmio, né? Então
a superação que o Náutico mostrou naquela subida foi extremamente importante, né? O jogo mais recente que a gente assistiu de casa, né, com o título sobre o Sport, nos pênaltis. Então, assim, era um título que estava engasgado, né? Porque o Náutico nunca tinha sido campeão em cima do... Nunca não, né? Desde fazia muito Hexa, tempo, né? Era. Quase 30 anos, acho, né? Então, o Náutico foi e conseguiu. Então, tava... Então, teve um jogo, pra mim, também foi muito especial, o título de 2018, porque foi o primeiro título que eu assisti com meus 2 filhos e com minha esposa. Central, né? Foi contra o Central na Arena, né? A Arena lotada, eu levei minha filhinha, que era bem pequenininha, ficou com medo danado de subir por conta da multidão. Vai ser muito bonito. Meu filho com minha esposa, então foi um título de família alvirrubra, vamos dizer assim, né? Então, foram vários momentos aí muito legais no Náutico. Um gol inesquecível. Cara, eu vou dizer o gol do Nivaldo, mais rápido até hoje de todos os campeonatos brasileiros. Pensei que você fosse falar aquele de Adilson, lembra? Aquele é muito especial também. Agora, assim, essa geração do final da década de 80 me influenciou muito, sabe? Martilico, Nilton Nivaldo Bizu, Augusto era um super craque, né? Erasmo também. Erasmo, né? Então, Erasmo depois ficou meio maculado porque foi pro esporte, né? Mas... Tem isso. Mas Augusto... Mas também a recíproca aconteceu também. O Náutico também recebeu alguns rubro-negros, como o Wallace, Sangalete, que deram muitas muito glórias. Muito certo aqui, né? Pro Náutico. Teve aquele time que não chegou a ser campeão, mas que foi um time que nos voltou a dar uma autoestima de que o Náutico podia chegar, que foi aquele time com Adriano, Mr. N, né? Marco Antônio, Marco Aurélio. Felipe, né? Felipe, Claudio Milar. Né? Então, o que significa o hexacampeonato para você? Uma boa referência. Uma boa referência. Por que é uma boa referência? Porque eu não posso dizer que foi a minha glória, porque não estava nem vivo naquela época, mas é uma boa referência que é a época que o Náutico era nacionalmente considerado um time da primeira prateleira do futebol brasileiro. Então, esse momento sempre tem que ser pra gente uma busca. Eu quero estar ali de novo. Um ídolo? Cook. Deu muitas alegrias para o Náutico, né? Muito. 184 gols. Qual o gol mais bonito que você lembra dele, assim? Esse eu vibrei. Cara, eu tenho um muito engraçado, que é aquele de calcanhar, né? Que ele, acho que é contra o Porto, né? O jogo pernambucano, que ele faz de calcanhar. Ninguém esperava que ele fosse fazer aquele gesto, né? Mas também o gol dele que eu mais vibrei foi o 3º gol na final de 2004, de cabeça lá no Arruda. Sim. O 3x0, né? 3x0. Foi. 2004, né? O que eu achava maravilhoso no Cook, eu já tive a oportunidade de dizer a ele, é que o Cook, ele escolhia a jogada certa. Ele não era um craque. Ele é um craque para fazer gol. Mas assim, ele escolhia a jogada certa. Se a bola viesse para a esquerda e tivesse chutado de esquerda, ele estava à esquerda. Não, ele não cortava para a esquerda mesmo, mete o pé e faz. Passou da intermediária, onde ele recebesse a bola, ele buscava o gol. Impressionante. Impressionante. Um ídolo maravilhoso do futebol pernambucano. O que significa para você chegar no Náutico, nos aflitos ali na sede, um dia de domingo? É tanta coisa, né? Eu me sinto em casa, né? Me sinto... É um sentimento de acolhimento, né? Um acolhimento quase como se fosse de família mesmo, né? As cores, o ambiente, né? O lugar onde a gente sempre encontrou amigos, a gente sempre foi ali para buscar um bem para o nosso clube junto, né? Seja na torcida, seja dentro de campo. Então, é esse sentimento. O que é que você quer? Em que momento você quer sair, deixar o Náutico? Você quer deixar o Náutico aonde? Como? Eu quero... Veja, eu quero finalizar este ano, né, com o Náutico de volta à Série B, né? Quero muito contribuir para que o Náutico volte a ser um grande clube da Série A. Agora eu acho que a minha parte nessa tarefa, ela está direcionada a esse ano 2025, certo? Dali para frente, que surjam novos alvirrubros que toquem o barco para frente. Não tenho ambições nem de me perpetuar no futebol, nem de pleitear outras posições no Náutico. Um sonho dentro do Náutico, você o que é que você imagina o Náutico da forma maior? Você, daqui a 10 anos, você não está nem mais no Náutico, como é que você quer ver o Náutico daqui a 10 anos? Quero ver o Náutico como um clube moderno, né?
integrado aí a esse ciclo de grandes investimentos e de grande modernização do futebol brasileiro, um clube que forme muitos jogadores e que apresente ao mercado e que seja aqui na nossa região uma referência de gestão do futebol. Beleza, Eduardo. Para a gente fechar, eu quero que você mande uma mensagem para o torcedor do Náutico. O que é que o torcedor do Náutico pode esperar do Náutico para 2025? Queria me dirigir à nossa torcida, né, com muita esperança, né, de que esse ano 2025 vai ser um ano de ressurgimento, de recuperação. É um ano que a gente está tendo muito carinho e muito zelo com todos os processos, escolhendo a dedo a cada profissional que estamos trazendo para o clube, para que todos estejam integrados aos nossos objetivos maiores, né? E não só integrados à sua tarefa como profissional, que já é importante, mas sua tarefa também como ser humano, como indivíduo naquele processo, né? Porque aí eu não quero um jogador que venha para cá e entre só em campo, eu quero que ele respire Náutico enquanto aqui em Recife estiver. Rumo à Série B? Rumo à Série B. Valeu. Valeu, Eduardo, grande prazer receber você aqui no nosso Torcida Cast. Volte sempre, viu? Forte abraço, Júnior, nossa torcida, todo mundo está nos assistindo. Recebemos aqui o Eduardo Granja, diretor de futebol do Náutico, que vai comandar o Náutico no próximo ano, 2025. A quem a gente deseja sucesso no trabalho, que o Náutico consiga seus objetivos, beleza? Beleza. A gente volta numa próxima oportunidade com o Torcida Cast, sempre trazendo convidados para lá de especiais para você. A gente se encontra no próximo momento. Um abraço.